para mim o Salmo 8, não, Salmo não, perdão. Mateus 8, de 5 a 13, por favor. Um oficial romano demonstra fé. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão. Ou venham, e eles vêm. E, se digo a meus escravos: façam isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade. Jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo: muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa. Tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Ele fala de... como é o nome da pessoa? O que é? Oficial. Isso, um oficial é como se fosse um general, provavelmente, né, dentro das nossas patentes atuais, né? Então, em Lucas 7, 1 a 10, essa história também é relatada. Só que Lucas 7, 1 a 10 fala que esse general, ele mandou os seus servos até o mestre com esse pedido: eu estou com um dos meus funcionários muito doente, paralítico, e eu preciso muito, porque eu sei que o Senhor pode curar. E Jesus se notificou e ia até a casa dele, e ele disse: não, o meu Senhor mandou dizer que não precisa o Senhor estar vindo, porque ele não merece tamanha. Ele mesmo falando, nessa versão de Mateus, é ele mesmo falando, né? Jesus não precisa vir à minha casa, porque eu acredito que você pode fazer à distância, e eu não mereço a sua presença na minha casa. Sabe, quando eu li esses textos, a Vitória estava, a gente estava indo para esses dias nas duas na estrada, e ela leu para mim, eu consigo muito fácil ver os dois lados da história. É como se aquele general para mim fosse um cara arrogante. Essa é a minha primeira impressão com o texto. Por que arrogante? Porque é assim, Jesus, tu pode, como eu mando os meus soldados, tu pode fazer de longe. Eu não olhei como um ato de fé da parte dele, tá? Eu posso olhar assim, mas eu humanamente eu vejo o outro lado, não, é impossível não. Mas Jesus não olhou esse outro lado, Jesus olhou o tamanho da fé dele. Então, quando eu li o Salmo 86, 1 a 7, eu fiquei com o coração mais em paz, porque isso me incomodou, esse texto, por essa minha ótica, talvez bem humana, porque Jesus viu o outro lado. Então, quem sou eu, dentro da minha pequenez, né, de tudo, frente a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, achar qualquer coisa? Se Jesus achou a fé dele acima de qualquer média, inclusive fala que Jesus disse que nem em Israel ele viu alguém com tamanha fé. Então, se a gente olha em Jerusalém, algo assim, né, no final do versículo. Então, se a gente olha isso, a gente vê que Jesus, de uma forma muito misericordiosa, muito bondosa, não com esse olhar humano que foi o meu olhar foi já quando ela leu o texto para mim, a gente viu no carro, mas o cara é muito petulante. Mas Jesus não viu isso, compreendeu? Jesus viu o coração dele. Nós humanos somos fáceis e rápidos em julgar, compreende? Então nós temos várias coisas para enxergar, a partir até para mim mesma, a partir desse encontro. Eu não que eu já não tivesse ouvido sobre esse texto, mas eu reencontrei esse texto aqui como sugestão para a introdução, e logo eu tive essa visão bem humana. Mas Jesus viu o coração dele. Ele não estava agindo com maldade, se achando. Ele estava realmente dizendo: Jesus, você tem todo o poder, tu não precisa chegar até na minha casa, não precisa se dar esse trabalho, porque basta uma palavra. Aí, gente, entra uma outra coisa que para mim é muito importante, e ainda sabe bem do que eu falo quando eu falo lá dos
pastor Levo na nossa vida. A fé é pela razão, não é emoção. Não é o oba-oba de Jesus, de repente eu vou fazer um banquete porque Jesus vem na minha casa. Não, Jesus, eu te peço, eu sei que, como eu tenho que dar ordens na minha profissão, esse general, eu tenho que dar ordens aos meus soldados, eu sei que tu podes repreender o mal e curar o meu servo. E Jesus entendeu o coração dele, eu não. Eu à primeira vista não entendi, eu vi totalmente de outro forma. Mas quem somos nós, né? Aí para mim fica muito forte essa questão, nós julgamos fácil. Tá? Inclusive o texto da Bíblia. Até eu disse para a vida, mas por que isso está aí? Porque esse cara está sendo arrogante. Não, talvez eu que estava com o coração não sintonizado dentro dessa percepção que Jesus teve, porque Jesus viu diretamente o coração assim como ele viu o nosso. Então nós podemos fazer tudo, né? Como dizem Salomão, Eclesiastes, obrigada. Eu leio todos os Eclesiastes agora. E quando ele fala que você pode fazer tudo que teu coração deseja, tudo que você tiver vontade de fazer. Jovem, aproveite a vida, faz tudo que tu quiser. Seja feliz. Só que ele termina. Mas aquelas letras minúsculas, pequenininhas, nos contratos que a gente assina, né? Mas lembre que no final tudo será cobrado de você, a preço de sangue, né? Então, aí fica aquela coisa, né? Aí outro dia a Vitória disse, mas eu queria que tu decidisse por mim, eu quero para, né? Eu disse para ela, desde pequenos, a Camila e Beto, encontrei os três aqui hoje, eu muitas vezes coloquei para eles, vocês que escolhem, né? Não sei se vocês lembram disso. A Vitória lembra bem. Você escolhe. Lógico que eu, como mãe, e sabendo bem o que era o melhor, eu colocava mais peso nesse lado para que eles escolhessem corretamente. Mas era para eles decidir, porque é aí que começa a decisão da nossa vida. É eu decidir se aquilo lá vai ser bom para mim quando sou pequeno. Se eu sou criança e sou obrigada a decidir, porque não dá para minha mãe decidir tudo para mim. Assim como o Arthur está na idade que está, outras crianças que muitas vezes estão aqui conosco, não dá para nós adultos decidir tudo por eles. Precisamos ensinar as responsabilidades da vida, para que nós possamos amadurecer e chegar ao ponto desse general. Pensem que ele era um general romano, de alta patente, porque ele tinha muitos soldados que obedeciam as ordens dele mesmo à distância, mas ele pediu a Jesus porque ele via. Ele ouvia falar como romano, ele ouvia falar daquele Jesus de Nazaré, do que ele fazia, dos milagres, das curas do todo. E ele disse, ele pode curar aquele sujeito que está ali na minha casa, paralítico, sofrendo. E Jesus fez isso, fez com louvor. Aí no Salmo 86, 1-7 diz, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Nós todo dia, né? Parece que a vida, sim, nós vamos ficando mais velhos, a vida vai nos trazendo outros pesos, porque não são só os nossos. Nós temos pais, temos, né, pessoas que dependem de nós e a gente precisa olhar por eles também. Então são cargas. Eu sou necessitada e aflito muitas vezes porque eu tenho muitas coisas a gerenciar. Guarda a minha alma, pois sou santo, ó Deus meu salvo, o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanta a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que têm em volta. Isso que é bom. Deus é Pai, bondoso, misericordioso, onipotente, onipresente, onisciente. A benignidade, a graça dele, a misericórdia dele, eu acho que a gente não consegue compreender. Porque ele podia ter dito para ser general, como assim? Tu não quer que eu vá assim com a minha visão humana, né? Como assim tu não quer que eu vá na sua casa? Mas eu quero ir. Mas não, ele já viu de longe. Sabe como é que passa o filme, né? Aquele filme, aquela visão de raio-x que foi lá longe, viu o coração dele e viu a intenção, que realmente era a fé de que ele podia curar aquele homem. E que Deus possa nos dar graça de nos dar uma fé desse tamanho, né? No verso 6 do Salmo diz, dá ouvido, Senhor, à minha oração, atende a voz das minhas súplicas. E no dia da angústia clamo a ti, por quanto me responde.
Nós vamos pensar sempre que todo dia deve ser um dia de gratidão. Temos intempéries, sim. Meu coração é agradecido, sim. Eu devo dizer que eu agradeço muito a Deus por tanta coisa. E muitas vezes a gente esquece que a gente queria uma casa melhor para morar, né, Viseu? Vocês já têm, mas vocês querem ter a casa de vocês. Não depender de um aluguel a partir nem mesmo da igreja. Sim, a gente almeja algo a mais. E a gente tem esse direito? Temos. Como humanos nós temos. E Deus vê o nosso coração. E que assim seja, né? Que Ele veja a intenção do nosso coração. Que nós possamos suplicar a Ele para que a intenção do nosso coração seja pura. Vamos orar ainda. Bondoso Deus, te agradeço por estarmos na tua casa e peço que tu nos cuides, Senhor. Abençoe a cada um que está aqui presente, aos que não vieram, que tu também cuides, des paz, alegria e, Senhor, a todos nós aqui a compreensão da tua palavra. E obrigado, Jesus, por esse exemplo que tu deixaste e como tu olhas o coração. Eu te agradeço por isso e damos a tua